Beleza? Esteban, vamos lá, começar aqui a entrevista coletiva. Boa noite, professor Jorge Teixeira. Boa noite, Tomás, meu amigo, prazer revê-lo. Quanto tempo? Aqui, Marcos Campos, Rádio Cultural FM, equipe Esporte e Emoção. Vou começar perguntando para o professor Jorge Teixeira. Professor, hoje a Ferroviária veio com dois laterais teoricamente reservas, né? Fez ali um rodízio de jogadores, colocou o Felipe Rodrigues, o lateral um pouco mais defensivo, e colocou ali também o Eduardo, né? Um jogador também que fica um pouco mais com o Edson Lucas. E o São José manteve ali o Carlos Henrique, que tem sido uma arma ofensiva ali no jogo, né? Podemos dizer que esse rodízio da Ferroviária acabou atrapalhando um pouco os planos do São José? E queria que você comentasse também a mudança do Luiz Otávio, né? Voltando de suspensão, dando uma outra característica de um pouco mais toque de bola no meio de campo. Boa noite. Boa noite. As mudanças é o que o campeonato pede, jogos quarta e sábado pede que você faça algumas mudanças, né? E eles escolheram para esse momento uma estratégia boa. Nós, para esse jogo, ainda não era a hora, mas a gente conseguiu neutralizar. Iniciamos muito mal o jogo, um pouco antes de sair do nosso time começou a se ajustar, a se encontrar dentro da partida. Depois da parada técnica, nosso time voltou muito melhor. Voltamos no segundo tempo com um ritmo bom também, até a expulsão, e aí depois se desconfigura. Foi um jogo mais de coração, mais de entrega. Isso mostra a força do nosso time, que a gente não tem se abatido. Mais uma vez saímos atrás do placar e fomos buscar. Eu acho que isso é muito positivo. E hoje ficou muito nítido o cansaço da nossa equipe, né? Hoje tem jogadores que desde que eu cheguei não saem do campo, acho que você é um deles, né? E foi muito nítido o cansaço, e agora nós temos que estudar a melhor maneira para ir até o jogo contra o Santo André. Boa noite, Castilho, Tomás. O que chamou a atenção hoje foi a bravura do time, né? Em nenhum momento a equipe se deixou levar pelas adversidades. É um espírito necessário para que as coisas aconteçam, mesmo como hoje à noite. E aproveitando o espaço, você falou para mim que na Ferroviária você não teve um bom momento, lá não foi muito bem. Tem um gostinho especial então jogar e marcar contra esse time? Boa noite a todos. Na verdade, o momento que eu quis dizer foi um momento pessoal, não foi nem na parte esportiva, né? Foi um momento de me achar na minha carreira, foi um momento de me achar na minha vida. Com certeza, eu acho que o gol não é só contra o Ferroviária, mas o gol é muito importante para a gente que está dentro de campo, né? Dá uma confiança a mais, dá um gás a mais dentro de campo, e a felicidade acredito que seja a mesma. É fruto de luta. O gol não saiu sozinho, o gol foi da equipe, foi uma jogada trabalhada, não fiz nada sozinho, né? Foi toda uma equipe, todo um contexto do jogo que fez eu fazer o gol. E sobre a entrega dos jogadores, eu venho falando para vocês desde o dia que eu cheguei que seria dessa forma, né? Nós mudamos o comportamento dos atletas, foi o que deu para se fazer, né? E jogo a jogo eles estão mostrando isso. No jogo passado foi dessa forma, no clássico já começou dessa forma. Então assim, é disso para mais. Hoje um pouco menos por conta do cansaço. Hoje nós perdemos alguns duelos que a gente não está acostumado a perder, e isso mostrou que o cansaço fez diferença negativamente, mas o resultado nos mantém na quarta colocação, se não me falha a memória, né? Estamos onde nós deveríamos estar. Se nós formos olhar um pouquinho para trás, hoje nós estamos numa condição muito boa, e Deus tem nos abençoado de uma forma grandemente, que os meninos estão conseguindo entender aquilo que a gente quer e replicando dentro do campo, e os resultados estão acontecendo. Jorge, Pedro Barbosa da CBN Vale, boa noite para você. Queria que você falasse já do jogo contra o Santo André. Teoricamente você vai ter um dia a mais, né, de preparação, porque o jogo é domingo, então vai ser quinta, sexta, sábado de preparação para o jogo que acontece domingo de manhã. Além do adversário, tem um outro ponto, que é a grama sintética do estádio Bruno José Daniel. O que você está planejando de treinamento diferente para esse jogo? Queria também saber a opinião do Tomás em relação à questão da grama sintética. Trabalho, né, especial para esse jogo, que tem um gramado diferente do habitual, né? A minha maior preocupação agora é recuperar os atletas, né? Acho que a gente tem que pensar nisso primeiro e depois pensar no jogo. Já estávamos até lá agora já conversando e falando sobre o jogo, o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, mas para isso a gente precisa recuperar os atletas. Eu acho que o campo sintético
é diferente, né? Você jogar lá 10 horas da manhã, né? O horário do jogo. Acredito que vai estar um calor absurdo e a grama sintética é ruim. Só que quem quer chegar não pode escolher piso, não pode escolher adversário, não pode escolher clima, né? O nosso time mostrou que tem condições de jogar no sol, na chuva, sem chuva, com frio, com calor, e não vai ser diferente lá. Nós temos que respeitar o Santo André, a gente sabe que eles são fortes na casa deles, mas nós temos que fazer a nossa parte, preparar bem, recuperar bem para fazer um grande jogo. Acredito que o gramado em si, o time pode escolher, a gente tem que estar lá, a gente tem que performar, a gente tem que usar das nossas estratégias. Eu particularmente venho de 2 clubes que os gramados eram sintéticos. É difícil, é um jogo diferente, mas não é um jogo impossível, é um jogo que dá para ser jogado, é um jogo que dá para ser batalhado. Acredito que a nossa equipe, por ser uma equipe de muito duelo, vai ter uma vantagem nisso, né? O professor pede muito duelo, acho que o duelo é o que mais pede, e é isso. Acredito que o jogo vai ser ganhado nos duelos. Boa noite, Jorge. Boa noite, Tomás. Jorge, daqui para frente, né, os últimos 4 jogos de São José são confrontos diretos na luta pela classificação do G8. Né? Nesse domingo, como o Pedro adiantou, é o Santo André. Na quarta, enfrenta o Ituano aqui. Se eu não me engano, no fim de semana, volta o Panamense e fecha aqui contra o Sertãozinho. Como que você enxerga essa sequência até o fim da primeira fase? E o São José, nas minhas contas, precisa de 4 pontos para conseguir essa classificação matemática para a próxima fase. Como que você projeta esses próximos confrontos? Eu estou projetando desde o dia que eu cheguei que seriam, se não me falha a memória, 11 finais. Isso, né? E nós já passamos por algumas e agora estão faltando 4. Então todos os jogos a gente vai encarar como final para que a gente possa buscar a nossa classificação. Não estou olhando muito a questão matemática, mas sim pontuar o máximo, né? Até porque as outras equipes também estão pontuando. Hoje foi uma rodada boa para nós, diga-se de passagem. E para Santo André buscar sempre o resultado positivo, pontuar que é importante, né? E quando você joga contra confronto direto, você não pode deixar de pontuar. Lógico que a vitória é importante, mas às vezes pontuar como foi hoje também é muito importante. Agora, Tomás, uma pergunta direcionada a você, muito por conta do seu posicionamento dentro de campo. Hoje, analisando ali na beira do gramado, pude enxergar você nos primeiros minutos um pouco mais defensivo ali, por conta da marcação, e depois que você conseguiu ter essa liberdade, você conseguiu inclusive fazer o gol. 2 questões em uma. A primeira, essa sua movimentação um pouco diferente do que vinha acontecendo, é por conta da marcação alta da Ferroviária ou mais uma opção técnica do professor? E a segunda, o que são essas questões aí pessoais que você falou sobre a questão da carreira? Acredito que a questão do posicionamento muito do que o jogo pede, né? O Castilho me dá a liberdade de tanto construir como atacar. Eu acredito que eu até faço box, né, de área a área, é uma característica minha. Foi o que o jogo pediu, foi o que eu tive a leitura no momento. E é isso, eu acredito que não foi nem pela marcação da Ferroviária, mas sim pela minha leitura de jogo. E a questão pessoal, infelizmente eu não quero compartilhar, é uma questão minha, da minha família, e é isso. Perguntando ao Castilho, você tinha uma 5ª substituição, estava complicado o jogo, aí você usou no último minuto regulamentar. Você esperava algum problema surgir? Como é que você trabalhou com essa última mudança? Da forma como estava o jogo, não era nem para trocar, porque você corre muito risco de colocar um jogador que não está frio numa furiosa daquela. Mas era preciso aumentar um pouquinho a estatura, melhorar um pouquinho o duelo, porque estavam jogando pelo lado de lá. Acho que a gente até demorou um pouco para enxergar, né? Foi até uma conversa que eu tive com o Tomás e a gente entendeu o que precisava fazer naquele momento, então a gente fez. É o que eu falo, a força do nosso elenco mostra que ele estava preparado para aquele momento, ele entrou, fez o que precisava fazer e quase ainda dá uma assistência no finalzinho, né? Mostra o tanto quanto o nosso time é um grupo, né? É um time que todos são importantes, todos têm a sua importância e eles sabem disso. Então isso é que tem feito a diferença para nós.
Jorge, novamente, queria que você fizesse uma análise da estreia, né, do Juan, né, que realizou sua estreia com a camisa do São José apenas hoje, na 11ª rodada, por conta de uma lesão, ficou de fora praticamente do campeonato todo. E queria que você falasse também dos outros atletas que estavam, né, no departamento médico, que não retornaram até agora, que é o Cristiano e também o Danilo Fidelis. Queria que você também, se você tivesse a informação, repassar para a gente também como é que está o cenário do departamento médico dos dois zagueiros que estão entregues até o momento. Graças a Deus o cenário está melhorando muito. Nós estávamos, se não me falha a memória, com 5 ou 6 jogadores, hoje nós estamos com 2. O Léo está indo muito bem. O Fidel está pronto para jogar, é uma opção. Cristiano e Juan estão sem ritmo de jogo, né? Então não adianta a gente jogar uma responsabilidade para cima deles. Eles sabem disso, né? Eles estão muito cientes dessa questão. E aí as escolhas são de acordo com o adversário, de acordo com aquilo que a gente faz de análise. Hoje era a vez do Juan, dentro do que ele podia fazer, ele fez, principalmente na questão defensiva, que depois que ele entra, menos de 1 minuto, desconfigura com um jogador a menos, a entrega dele foi muito boa. Riquelme voltou hoje também, jogando, né? Estava sem jogar, sem entrar, acho que 2 jogos, se não me falha a memória. E a força do nosso elenco, estamos rodando dentro do possível, das condições que dá. Acredito que se não houvesse a expulsão, seria um outro jogo, porque nós mudamos, tirando o João, que já estava extremamente desgastado, colocamos 3 atacantes, com fôlego novo. Se nós tivéssemos com 11 jogadores, eu tenho certeza que seria um outro jogo, só que tem coisas que a gente controla e tem coisas que a gente não controla. A expulsão a gente não controla e vou enaltecer a identificação, a raça do nosso time e também a partida que o nosso goleiro Gabriel fez hoje, na minha concepção, o melhor em campo. Tomás, você vem numa sequência muito interessante, né, com o Jorge Castilho, desde a chegada dele. Eu queria que você falasse para a gente como foi essa conversa com o Jorge. Eu sei que, como eu mencionei, cresceu muito nas mãos dele, ofensivamente, né, defensivamente também tem cumprido um papel muito interessante na equipe de São José. Acredito que o Jorge conseguiu extrair de mim uma coisa que eu confesso a você que acredito que não era a minha característica principal e eu venho conseguindo exercer bem, que é a questão dos duelos, a questão de me posicionar melhor, disputar melhor a bola, ganhar duelos adversários, pisar um pouco na área, que era uma coisa que eu também não fazia, ficava mais por trás para o chute. A conversa foi mais em tom de cobrança dele, ele me ajudou nesse quesito também. E acredito que com ele eu venho evoluindo demais no futebol, acredito que eu venho dando um passo a mais na minha carreira e agradeço demais. Castilho, para finalizar, hoje já surgiu a informação que o Atlético de Minas tem interesse em você, né? Você é um técnico que vai ser requisitado agora com o Campeonato Brasileiro chegando. O que você pensa de tudo, qual é o seu compromisso com o São José? Pode esse pessoal de fora sonhar hoje com o Jorge Castilho? Olha, eu estou 100% focado no São José, nós estamos vivendo um momento bom dentro da competição. Surpreso com essa informação, não chegou nada para mim até agora. E feliz, né? Porque se existe interesse de outras equipes, de divisões acima, mostra o quanto o nosso trabalho está sendo visto nacionalmente, né? E hoje, graças ao São José, aquilo que a gente está fazendo aqui. E as minhas questões contratuais com o clube, então a gente tem que conversar, não chegou nada, então não dá nem para a gente falar algo que não seja concreto. João, obrigado. Obrigado.